Então, boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença do peticionário Rafael Pratos Lourenço. É sempre um gosto recebê-lo na Casa da Democracia e, portanto, vou-lhe agora dar a palavra. Tem 10 minutinhos para fazer a apresentação. Sim? Muito obrigada. Não parecia um botão. Ok. Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em nome da associação que represento, a Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, agradeço a vossa presença nesta audição de peticionários. Quero igualmente agradecer ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e à Ordem dos Médicos Veterinários por todo o apoio que nos têm dado e a todos os signatários desta petição. O assunto em discussão e debate é o assunto da radiação ionizante, isto é, todas as formas de radiação que requerem normas de segurança próprias para proteger os seres humanos de doses excessivas, o que poderia afetar a sua saúde. Esta radiação é extremamente útil para a sociedade, porque permite, por exemplo, tratar doenças, estamos a falar de radioterapia, permite diagnosticar doenças e nós podemos dividir a utilização desta radiação em termos de sociedade como processos que utilizam doses altas, se calhar estamos a falar de processos industriais, alguns processos médicos e processos que utilizam doses baixas. Nas aplicações de medicina humana, quem recebe a radiação que nós chamamos primária, ou seja, a dose principal, é o ser humano. No caso da medicina veterinária, quem está a receber esta dose primária ou principal é um animal. Dito isto, o foco da proteção radiológica em medicina humana é o próprio paciente. No caso do foco da proteção em medicina veterinária, quem nós queremos proteger são os profissionais que estão a trabalhar com estes animais. Portanto, e este foco de proteção dos profissionais está no âmbito da saúde ocupacional, que ainda está na tutela da Direção-Geral de Saúde. Portanto, exato. Existem exames em que, por exemplo, o nosso paciente, e é muito comum isto, está anestesiado, o animal, o cão, ou o gato, ou o cavalo, estão anestesiados dentro de uma sala, a sala é blindada, portanto não permite a saída da radiação, ele é monitorizado à distância, com equipamento, e portanto não há qualquer risco de exposição dos profissionais neste cenário. Noutro tipo de exames de radiação tipicamente mais baixa, os profissionais podem estar mais perto do animal e para tal usam equipamento de proteção individual que os protege da radiação. Ora, o que é que nós queremos dizer com isto? Desde que os profissionais cumpram as regras que aprenderam no seu curso superior, a exposição à radiação é muito baixa e isto tem sido corroborado por vários estudos de vários países, Alemanha, França, Bélgica, Irlanda, etc., que corroboram que a exposição profissional, cumprindo as regras, que é o que se quer, é extremamente baixa. E nós até temos uma forma de saber, em Portugal em concreto, qual é o nível de exposição destes profissionais, porque nós utilizamos junto do nosso corpo um dispositivo que permite medir a dose acumulada ao longo dos anos. Este dispositivo chama-se dosímetro, porque mede a dose. Ora, as doses registadas nestes dispositivos há pelo menos 2 décadas é consistentemente 0,0. E nós já pedimos à APA para nos dar a estatística destas leituras, mas por enquanto ainda não nos foi facultado. O grosso das leituras estariam ainda na posse da Direção-Geral de Saúde. Agora, falando na lei que nos traz aqui, a 108 de 2018, a diretiva europeia que está na origem desta lei tem como premissa inicial que a avaliação de risco global para a sociedade permanece igual ao risco conhecido, ou seja, não há um acréscimo de risco identificado pela Comissão Europeia, inclusive em algumas utilizações do foro médico, o risco baixou graças à tecnologia, porque os processos são muito mais computadorizados, digitalizados, portanto isto permite um incremento da segurança. Ou seja, a diretiva não tem como premissa que é necessário tornar as regras mais exigentes por novos riscos identificados. Em relação à medicina veterinária nesta diretiva, a diretiva, tal como o Decreto-Lei 108 de 2018, apenas menciona a medicina veterinária no capítulo dos fármacos radioativos. Os fármacos radioativos ainda não são utilizados em Portugal em animais, não sei se algum dia virão a ser usados,
Mas o que se passa é que, neste momento, há uma incoerência na lei portuguesa, porque, enquanto no 108 de 2018 a medicina veterinária não é mencionada, na portaria 293 de 2019, que é a portaria que fixa as taxas a cobrar pelos licenciamentos, já aparece a nomenclatura equipamento de radiologia veterinária. Ora, este equipamento não está definido em que prática é que ele se enquadra pelo 108 de 2018. Portanto, há aqui uma incoerência que depois haveremos de resolver mais tarde. O 108 de 2018 remove a tutela da proteção radiológica da Direção-Geral de Saúde para a Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, estamos em abril, passaram justamente 4 anos desta passagem de tutela e podemos agora fazer uma avaliação comparativa. Na anterior tutela da Direção-Geral de Saúde, as exigências aplicadas eram proporcionais e graduadas e o mercado de serviços de radioproteção, que é um mercado de empresas que faz os testes de segurança dos equipamentos, que preenche os papéis, que nos ajuda, que nos dá a formação. Esse mercado funcionava e assim que a tutela passou para a Agência Portuguesa do Ambiente, acontece que passaram a ser aplicadas, mesmo as atividades de baixo risco, exigências desproporcionais ao risco e uma carga burocrática enorme que não contribuiu significativamente para o aumento da segurança, mas talvez o pior que aconteceu foi que o mercado de serviços de proteção radiológica, cuja operacionalidade, e aqui sim a Comissão Europeia exige a operacionalidade deste mercado, e o mercado pura e simplesmente colapsou, não há outra palavra para dizer, colapsou completamente. No texto da petição diz que antes da pandemia, passado um ano da tutela da APA, haviam 0 entidades reconhecidas para a radioproteção. Portanto, e os serviços que estas empresas prestam são testes de segurança, produção de documentos e formação técnica. Ora, nós não sabemos, nós, associação, nós não sabemos as causas deste colapso. Viemos a perceber que o artigo 172 do Decreto-Lei 108 de 2018 destruiu a lógica operacional destas empresas, porque tornou as suas múltiplas prestações de serviço, tornou-as incompatíveis entre si, e nós, que tivemos o trabalho de contactar todos os técnicos credenciados cuja lista era pública no site da APA, para perceber o que é que se estava a passar, e eles disseram-nos, alguns, que a APA já tinha sido alertada do efeito das incompatibilidades no mercado e, por outro lado, a queixa recorrente destes técnicos era porque eles tiveram que renovar as suas licenças de trabalho perante a nova decreto-lei e perante a nova tutela, foi que havia uma penosa morosidade na emissão de licenças, da renovação das licenças. Tudo isto fez com que, isto é só uma teoria, nós não sabemos todas as razões, há de haver outras, se calhar a APA deveria ser ouvida neste capítulo, o mercado colapsou. Agora, ao mesmo tempo que este mercado colapsado nos impossibilitava de cumprir a lei, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar e do Ambiente e do Ordenamento do Território, cuja sigla é IGAMAOT, iniciava uma febre de ações inspectivas e instaurava coordenações ambientais que visavam profissionais, tecnologias e processos que nem no universo paralelo e imaginário poderiam alguma vez contaminar o ar, o mar, a atmosfera, enfim, o ambiente. E nós tivemos o caso de uma clínica que acumulou 3 contraordenações ambientais, entre graves e muito graves, e a coima que lhe cabia eram 72 mil euros. 72. Como vocês imaginam, durante um período alargado do tempo, e eu incluo-me nesse grupo de pessoas, nós dormíamos mal, nós vivíamos a trabalhar, a pensar o que é que vai acontecer à nossa assistência aos animais. Foi um período bastante difícil. Ora, ao fim de 3 anos e meio de reuniões e, porventura, na sequência desta petição, que constitui mais uma chamada de atenção para o problema, nós podemos saudar a publicação do Decreto-Lei 81/2022, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, e que veio a reconhecer, de facto, a necessidade de revisão do 108 de 2018, que é uma tarefa que este Governo se compromete a realizar. Nós, a Associação de Médicos de Animais de Companhia, nós mostramos toda a disponibilidade
para contribuir para as melhorias num futuro diploma e, claro, como queremos que a veterinária esteja enquadrada para desaparecer esta incoerência entre a portaria e a lei. Ora, este novo Decreto-Lei 81/2022 tenta resolver a inoperacionalidade do mercado, eliminando as incompatibilidades criadas pelo 172. Portanto, finalmente as empresas podem oferecer todos os serviços, desde que internamente tenham uma separação operacional dos vários serviços que operam. Na verdade, esta incompatibilidade, a nosso ver, faz sentido em atividades de alto risco. Não é? Se eu tiver que vir fiscalizar uma central nuclear ou uma fonte de alta radiação, eu, como cidadão, e nós como associação, gostaríamos de ver que há várias entidades envolvidas nestes processos de alto risco. E nós concordamos. Nas de baixo risco, o que aconteceu foi que aumentou a burocracia e colapsou o mercado de serviço. Portanto, este Decreto-Lei também veio corrigir os erros do passado em relação às contraordenações ambientais, portanto, referindo a esfera de incompatibilidades com a lei que não tem nada a ver com o ambiente. Nós, no fundo, queremos que este futuro diploma passe a incluir regulamentação específica para a medicina veterinária. Para concluir este segmento da minha intervenção, quero apenas reiterar que a Associação dos Médicos Veterinários de Animais de Companhia quer regras justas para a radiologia, juntamente com a Ordem dos Médicos Veterinários e com o sindicato. Nós todos clamamos pelas mesmas regras e pela mesma justiça e queremos que estas regras sejam baseadas na melhor evidência científica. Por isso sugerimos na petição uma análise de risco, um estudo científico de qual é o risco em Portugal destes profissionais e queremos construir com o Governo um enquadramento regulatório baseado nas melhores evidências científicas. Obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Desculpa, passo a palavra agora aos grupos parlamentares e, em primeiro lugar, passo ao grupo parlamentar do PS. Obrigado, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar o Dr. Rafael Pratas Lourenço, cumprimentar os restantes deputados e os parlamentares aqui presentes. Eu tinha a agradecer a petição e tinha aqui duas perguntas que gostaria que se me conseguisse responder e que refere aqui num dos pontos. A primeira tinha que ver com os impactos da Covid-19, ou que a Covid-19 teve na disponibilidade de serviços técnicos especializados e que criaram dificuldades no seu acesso. Saber se, entretanto, esses já foram ultrapassados. E como segunda questão, teria também, no seguimento da primeira, se hoje se continuam a verificar prejuízos nos cuidados de saúde e bem-estar dos animais, tendo em conta este decreto de lei. Obrigado. Portanto, ok. Vou anotando. Okay. Exatamente, se não se importar e depois irá responder no final. Okay. Está bem? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD. Obrigado, muito obrigado, senhora Deputada Relatora, que está muito dignamente aqui a presidir a esta reunião. Cumprimento o Dr. Rafael, portanto, digníssimo representante da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Animais de Companhia, não falho, na designação da associação. Ora, não sendo propriamente um especialista na matéria, mais aqui do colega Pedro Frazão, que é da área, não é? Mas, com certeza que as questões que aqui nos apresentou, portanto, mexem também com a nossa sensibilidade, com a forma como o Partido Social Democrata vê este problema. Aliás, na linha daquilo que já acontecia com os médicos dentistas, que nos parece que têm um problema parecido, muito idêntico àquilo que acontece convosco. E neste caso, como no caso deles, não é? Portanto, isso tem implicações nos custos dos atos médicos, não é? Implicações muito fortes, e aqui no vosso caso, no caso da medicina veterinária, mais ainda.
E deixe-me lembrar que ainda há bem pouco tempo nós discutíamos aqui nesta casa a questão da eventual criação de um hospital veterinário, que não era propriamente a criação do hospital veterinário, mas era mais o estabelecimento de protocolos, o Estado que estabelecesse protocolos com os hospitais veterinários das universidades, das faculdades de medicina veterinária, com os CROs, com os canis municipais, com as clínicas privadas, não é? Por forma a poder-se diminuir os custos dos atos médicos nos animais de companhia, portanto, a precaver o bem-estar animal, de forma a que os custos associados fossem reduzidos para as famílias de menor capacidade económica. Pelo menos foi esse o objetivo e foi essa a linha que o projeto de resolução do PSD teve. Ora, aqui o que nós constatamos é que, de facto, com esta guerra, os custos, portanto, dos cuidados veterinários, e já agravados por esta crise de inflação, com esta inflação severa que nos assola, portanto, podem, de facto, trazer uma elevação insustentável dos custos dos atos médicos, o que leva forçosamente ao abandono dos animais de companhia, ou que pode levar, portanto, direta ou indiretamente, a maus tratos aos animais, a quem, ou por quem, naturalmente, não pode pagar estes acréscimos. Ora, as questões que nós tínhamos, e posto este introito, as questões que nós tínhamos, e sendo esta uma petição de 2021, portanto já lá vão uns tempinhos, o que significa que já devia ter sido apreciada aqui nesta casa, não é? Mas sendo uma petição de 2021, as questões que nós pomos também é se estes problemas todos que o senhor enumerou e que eu estou a acabar também de enumerar, se mantêm independentemente do Decreto-Lei 81/2022, que alterou, como disse muito bem, o 108 de 2018, se esta alteração, se este Decreto-Lei 81 resolve o problema, se corrige os erros, portanto, se ultrapassa estes constrangimentos, estes estrangulamentos que vocês apontaram. Porque por aquilo que nós podemos ver aqui no texto da vossa petição, estas regras são impostas pela APA e não estão propriamente no Decreto-Lei 108/2018, nem na Diretiva Comunitária 2013/59 da Euratom, que, portanto, que é transposta para o referido, não é, Decreto-Lei, como os senhores aqui dizem muito bem. Portanto, toda esta nova burocracia que tem sido imposta sobre esta atividade de baixo risco, dizem os senhores, é única e exclusivamente da responsabilidade da APA, sem que esta agência tenha publicado as bases científicas que justificam estas regras que impõe. Ora, o que nos parece aqui é que a APA está a ser mais papista que o Papa, não é? Portanto, o que é de todo inaceitável. Senhor Deputado, vai ter que terminar, peço desculpa. Termino já, Sra. Deputada, Sra. Presidente. Portanto, uma última pergunta também é se, de facto, neste momento já existem mais entidades reconhecidas pela APA para prestar estes serviços de apoio ao licenciamento e, pegando também na vossa última questão, relativamente à revisão do artigo 172 do Decreto-Lei, se, de facto, o Decreto-Lei 81 altera este artigo 172 ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vai-me obrigar a ser mais benevolente também com os colegas que vierem a seguir. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados, caro Dr. Rafael Pratos Lourenço, seja bem-vindo a esta comissão. De facto, o que estamos aqui em linha de conta é uma luta não só dos signatários, mas também do Sindicato dos Médicos Veterinários e também da Ordem. E todas as pessoas que pertencem ao Sindicato e à Ordem dos Médicos Veterinários, que fizeram radiologia na faculdade, que aprovaram a essa cadeira, conseguem perceber como esta lei foi feita, para não dizer pior, foi feita
de facto, com os pés. Esta lei é uma lei que está errada desde a sua base, desde a raiz, porque, como o Sr. disse muito bem, caro colega, é que se trata da proteção da saúde humana. E a proteção da saúde humana, face neste específico concreto à radiação ionizante, deveria ter como autoridade a DGS, aliás, a Direção-Geral da Saúde. Aliás, é isso mesmo que indica a nossa Lei de Bases da Saúde e temos aqui uma inconformidade legal quando designamos na APA esta autoridade de fiscalização. Fiscalização não, como autoridade, porque a fiscalização depois será do IGAMAOT. No limite, tal como a diretiva europeia indica, esta autoridade poderia ser partilhada entre a DGS e a APA, mas nunca, por nunca, deveria ter ficado algo que está no âmbito da saúde ocupacional de médicos veterinários e também já agora de médicos dentistas, porque isto é também uma luta da ordem dos médicos dentistas, que está nesse foro, deveria estar obviamente debaixo do chapéu da DGS e gostava que explicitasse se concorda com este nosso ponto de vista. Depois, de facto, este Decreto-Lei 108 de 2018 tem já bastantes anos, mudou, a portaria veio mencionar as clínicas de medicina veterinária e finalmente, ao longo de todos estes anos, o Governo admitiu que tinha feito burrada, que tinha feito mal. E, portanto, admitiu que isso vai ter que ser alterado, admitiu, em certa medida, a inoperacionalidade do mercado. Isso já é um começo. Mas o que nós temos que apontar aqui, muito concretamente, é que a APA, de facto, nunca devia ter entrado na área médica, porque as áreas médicas são da DGS. E os técnicos da APA e os técnicos que estiveram envolvidos tanto na redação dos decretos-lei como na redação da própria portaria, não aprovaram na cadeira de radiologia, sabem muito pouco de radiologia médica, têm conhecimentos, obviamente, na física ambiental, na física geológica, mas de radiologia médica não percebem nada. E, portanto, aliás, o próprio site da APA identifica no seu site da internet que aquilo que é mais prejudicial à saúde ambiental como ameaça radiológica é o gás radão. Não existe nenhuma menção nem aos grandes hospitais distritais, nem a outras fontes de radiação, como são, por exemplo, as fontes de emissão contínua, como nas indústrias da construção civil, quando é preciso fazer radiografias aos pilares das pontes ou outras estruturas de engenharia civil de maior dimensão, isso também não é identificado. Nós temos que ver aqui, só para os senhores deputados perceberem, porque de facto esta não é a Comissão de Saúde, que era onde nós devíamos estar a discutir este assunto, onde eu faço parte, mas para os senhores deputados que estão aqui presentes perceberem a ordem de grandeza da radiação em que estamos a falar, é que 100 disparos de um aparelho radiológico de uma clínica veterinária correspondem à mesma radiação que cada um de nós recebe numa viagem de 4 horas de avião. Sendo que, quando nós viajamos de avião, não levamos um dosímetro. Nem os passageiros frequentes levam um dosímetro. Nem as tripulações dos aviões são obrigadas a usar dosímetro. E, portanto, 100 disparos de um aparelho de raio-x equivalem a 4 horas de viagem a alta altitude num avião, a uma altitude da carreira comercial. E, portanto, tudo isto não tem nenhuma base científica e foi, a meu ver, e a ver de toda a classe médico-veterinária e também da medicina dentária, uma maneira do Estado poder criar um licenciamento burocrático e caro para poder, mais uma vez, expoliar um setor da economia que estava mais ou menos livre até essa altura. Porque se uma clínica de 4 pessoas, e a grande maioria das clínicas veterinárias em Portugal contrata entre 3 a 4 pessoas, passou de pagar 600 euros de licenciamento para 6.000 euros de licenciamento. Isto é muito ponderoso. Já para não falar que o Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, que também devia vir a esta casa prestar declarações, não escolheu determinar inspeções a nenhum outro setor da atividade, nem sequer da medicina humana, mas foi fazer inspeções nas clínicas de medicina veterinária e nas clínicas de medicina dentária. E, de facto, levantaram processos de contraordenação. Por exemplo, uma clínica aqui em Odivelas, vou terminar, Sra. Deputada. Obrigada. Uma clínica aqui em Odivelas determinou um processo de contraordenação de 70.000 euros e numa clínica em Guimarães determinou um processo de contraordenação de 70.000 euros, quando, ao mesmo tempo, este Governo recusa nesta casa a aprovar
aprovar a baixa do IVA nos medicamentos veterinários, recusa a baixar a baixa no IVA nos tratamentos médicos veterinários e recusa a baixar a baixa do IVA na alimentação veterinária. Portanto, isto é uma perseguição a um setor da economia que é a medicina veterinária e a medicina dentária. O artigo 172 veio provocar uma enorme operacionalidade das empresas. Já está a ultrapassar subejamente o tempo, por favor. O senhor deputado do PS também só utilizou um minuto, portanto, se tiver a simpatia de mas ele o seu tempo, eu ultrapassou. agradeço. Portanto, há 0 entidades reconhecidas neste tempo para fazer testes de segurança e formação técnica, como disse muito bem aqui o primeiro peticionário. Plantaram uma norma de incompatibilidade que não estava na diretiva europeia, não se sabe muito bem porquê, também não quero aqui avançar motivos obscuros, mas de facto é muito estranho que esta norma tenha aparecido, e uma clínica veterinária que queira estar dentro da lei tem que preencher 17 anexos, e eu tenho relatos de colegas meus que foram 5 semanas para casa, deixaram de trabalhar durante 5 semanas para poder já tem 2 minutos a mais. 17 Peço anexos que conclua, por favor. Portanto, é mesmo necessário, o Partido Chega acompanha em toda a linha esta petição dos senhores peticionários, é necessário haver uma revogação, eu nem digo uma alteração, é necessário haver uma revogação desta lei, é necessário que a tutela da fiscalização e da autoridade das radiações ionizantes e da terapia ocupacional na medicina veterinária e na medicina dentária volte para a DGS, e é preciso requalificar e restabelecer a legalidade em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como vê, ultrapassou subejamente. Agora dispõe de 8 minutos para as respostas na totalidade, está bem, a todos os deputados. Muito obrigada. Obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Se calhar começo por responder às perguntas do deputado do PS, se o Covid-19 teria tido um impacto nestas dificuldades. Eu não me cabe a mim interpretar estes impactos, porque quem tem que credenciar empresas, dar licenças às empresas, etc., é a Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, talvez essa pergunta pudesse ser colocada a essa agência. O que nós constatámos no terreno foi que a transição da Direção-Geral de Saúde para a APA não correu bem. Será que a APA faz sentido nas aplicações médicas? Uma outra questão colocada pelo deputado do Chega. Nós não sabemos. Nós sabemos que a Lei de Bases de Saúde coloca a proteção dos profissionais, qualquer seja o ramo de atividade, na esfera da DGS. E para nós até nos parece estranho uma agência ambiental, porque eles pedem-nos, por exemplo, os nossos relatórios de exames médicos, etc., para podermos ter a licença. É um bocado estranho, porque eles não têm, que nós saibamos, profissionais da área médica. Mas isso também é uma pergunta que tem que ser colocada à Direção-Geral de Saúde. Se as dificuldades do mercado estão ultrapassadas hoje em dia, nós não temos, quer dizer, nós achamos que o mercado melhorou, parece-nos. O que aconteceu foi que houve um reset do preço de mercado, porque o preço de mercado do serviço mais comum andava à roda dos 300, 350 euros, e esse serviço neste momento encontra-se nos 1.200 euros. E nós duvidamos que, apesar da funcionalidade e se o mercado agora responder positivamente, vamos ter mais disponibilidade de técnicos. Não sei se vamos voltar aos preços que tínhamos, mas isso há tantos fatores a influenciar, nós não podemos estar aqui a fazer teorias sobre as quais não temos elementos suficientes. O deputado do PSD pergunta se este Decreto-Lei 81 de 2022 se resolveu o problema. Ele, pelo menos, restitui, ou tenta restituir, e eu penso que o caminho será esse, mas nós temos que observar o próximo ano a operacionalidade ao mercado de serviços. Aparecem-nos mais ofertas de entidades, têm desaparecido, quando nós consultamos o e-mail, as nossas comunicações, têm desaparecido mais entidades para fazer testes aos equipamentos, mas lá está, agora os preços são diferentes. O que nós saudamos é que este decreto-lei não só com urgência tenta restaurar o mercado e tira de uma vez por todas estas dúvidas das contraordenações ambientais que nunca o foram, e eu aqui só tenho que dizer que acho que a IGAMAOT deveria comunicar alguma coisa aos colegas, porque esses processos ainda estão a decorrer. Eles nunca mais receberam nenhuma notícia
do que é que se está a passar, mantém-se a mesma ameaça sobre as suas cabeças, portanto, pelo menos devia ser comunicado sobre um arquivamento, e essa comunicação ainda não lhe chegou, e este decreto-lei identifica e compromete-se, o Governo compromete-se a regulamentar, a melhorar o diploma. Portanto, nós acreditamos que, passados estes 4 anos, que as coisas tenderão a melhorar, parece-me a mim, mas isto é só uma opinião, nós temos que analisar o próximo ano e ver o que é que acontece. Em relação à pergunta do deputado do Chega, realmente a exposição, segundo a Agência Portuguesa do Meio Ambiente, a principal exposição a que os seres humanos estão sujeitos em Portugal é pelo gás radão. É um gás que vem do subsolo e que pode se infiltrar nas habitações e é inalado e é radioativo. E eu penso que aí faria sentido uma agência ligada ao ambiente tratar desses problemas. No caso da indústria, as aplicações industriais, também parece fazer sentido. Agora, na área da saúde, eu pelo menos sempre estive habituado a lidar com técnicos de saúde a minha vida toda, quer da área humana, quer da área veterinária, e penso que essa área deveria ter uma tutela tecnicamente mais apetrechada, mas não sei como é que as coisas podem encaminhar. Damos por encerrada esta audição. Muito obrigada a todos. Boa tarde e foi um gosto tê-lo mais uma vez cá na Câmara.